Olá, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, né? Que Deus ele venha falar conosco, continuar a falar conosco. Hoje nós vamos falar sobre a experiência, né? A experiência pessoal de Jó e como ela pode nos ajudar. Jó é o livro mais lido da Bíblia, dos 66 livros, seguida de João e Salmos. Então, se eu não lembro se é Salmos e João. Então, nós percebemos que a história de Jó, ela encanta, né? Todos aqueles que, de alguma forma, ficam fixurados com essa história. É uma história muito bonita, né? É uma história de uma vida de devoção. É uma história da devoção, né? De como o ser humano ele pode conseguir, né, conciliar em permanecer íntegro, né? Integridade, uma coisa interessante é que Jó era íntegro, né, inteiro. A Bíblia vai dar essa declaração. Tem visto quando Satanás ele questiona, né, o porquê, tem visto Jó, no servo homem íntegro, homem inteiro. Ele chamava a atenção do mundo espiritual. Então, a história de Jó, eu sei que todos conhecem, né? Uma história de um homem normal, bem-sucedido, tinha uma boa vida financeira, filhos, propriedades. E esse homem, ele, em certo momento ali, na dispensação, segundo alguns teólogos, não seria mais possível isso hoje, Satanás se apresentou ali junto com os filhos de Deus infiltrado, ou seja, seria esses filhos de Deus relacionando a anjo. E no diálogo, né? Se você quiser ler lá comigo, você pode abrir sua Bíblia lá em Jó. Jó, capítulo 1, que diz: Na terra de Uz, Jó 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado de Jó, era homem íntegro e justo, e temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas. Então, a gente vê que era uma pessoa muito, muito bem sucedida para os padrões na época, né? Então, o versículo 6 vai falar: Certo dia os anjos vieram apresentar, tem tradição que diz os filhos de Deus. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Um ser desposado, né? Ausente de qualquer resquício de felicidade. E disse o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro e homem que teme a Deus, evita o mal. E aí desse diálogo, Satanás ele questiona Deus e fala: ele tem tudo isso devido às propriedades, toca na propriedade deles, e Deus permite que Satanás ele toque na propriedade dele, toca na saúde dele, toca nos filhos dele. E Jó ele vai perdendo tudo. Essa história é bem conhecida, né? É uma história de um homem que ele era conhecido no reino espiritual. E esse é o plano de Deus para todo cristão. A Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos que certas pessoas foram expulsar, né, demônios e falaram: conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E Satanás e os demônios falaram a ele: olha, eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, vocês quem são? E diz ali que eles tomaram uma surra e saíram nus. Então, nós estamos aqui nessa terra com a nossa limitação, mas o mundo espiritual de alguma forma nos conhece. Quer seja para nos descredenciarmos, quer seja para ver uma vida devota.
Mas Jó, ele passou por tudo isso. E aí a Bíblia vai falar que Deus permitiu a Satanás, dando a seguinte ordem: não toque na vida dele. Mostrando a soberania de Deus, né? Nós temos um defeito muito grande de achar que existe o bem e o mal, ou seja, Deus ou o diabo. Satanás não está na mesma proporção de Deus. Isso já é um erro. Satanás é uma criatura. Tiago vai falar: crês que existe um Deus? Faze bem, os demônios creem e estremecem. Você querer colocar o diabo no mesmo patamar de Deus, como se fosse o Deus do mal, isso daí é falta de conhecimento. A Bíblia diz que os filhos de Deus são destruídos porque lhe falta conhecimento. Não, nada é semelhante a Deus, nada pode superar a grandeza de Deus. Não existe uma equiparação para Deus, não existe alguém que possa em algum momento triunfar contra Deus, não existe essa hipótese. E isso é bom, porque nos momentos difíceis, né, de circunstanciais, muitas das vezes nós vemos a nossa esperança fugir e até mesmo achar que Deus não possa nos socorrer. Só que isso é impossível de acontecer, porque nada pode disputar com Deus, não existe nada que possa ter essa soberania. O Deus que você serve é um Deus pleno, um Deus total, um Deus autossuficiente, e nada, circunstância nenhuma, pode, de alguma forma, roubar a soberania dele. Deus, ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Não existem circunstâncias às quais Deus venha ter perdido o controle. Então, Jó, ele passa por tudo isso. Eu creio que de 10 pessoas, 9 já conhecem a história de Jó, mas é minha obrigação abrir esse adendo. Jó perdeu ali toda a propriedade, perdeu a sua família, seus filhos, tudo de uma vez só. Depois tocou na sua saúde, sem nada, a ponto de coçar-se, de ter que se coçar com cacos, né? Cacos de telha, porque estourou furúnculo, ou seja, não é uma enfermidade assintomática, né, no primeiro instante, né? Eu ia falar diabetes, mas diabetes não é considerada assintomática, ela lesa os bens, ou seja, é silenciosa seria a melhor palavra. Mas ele foi exposto a erupções cutâneas que deu mau cheiro, dores, né? Quem já teve um furúnculo, né, sabe como isso é uma dor desagradável. Imagine você ter todo o teu corpo, né, em erupções cutâneas, com dores, com tumores. E ele passou por tudo isso. Não obstante isso, Satanás ele veio com uma tentação ardilosa. Às vezes você está passando um momento difícil, né, financeiro, às vezes você está passando um momento familiar, conjugal, às vezes você está passando um momento emocional, né? E você pensa que a tua briga é só ali, só que não existe, né? Briga limpa com o adversário das nossas almas. Não existe regras para quem é imoral, para quem é ruim, para quem não nutre sentimentos. Não existe essa proporção. E ele dá a última cartada, que são seus amigos, né? Seus amigos foram extremamente usados pelo adversário. Por quê? Porque diante de um homem que tinha perdido tudo, diante de um homem que tudo tinha perdido, diante de um homem debilitado, sem entender o porquê, sendo justo a Deus, sendo íntegro, e essa questão da justiça e da equidade, naquela dispensação, que é antes até dos patriarcas, se eu não me engano, era muito atrelado o bem de Deus com uma vida casta e obediência, e as dificuldades eram atreladas a erros, a pecados, né? Diferente da graça de Deus hoje, que você é cristão e padece por muitas provações, e isso não tem nada a ver com a sua falta de comunhão com Deus, pelo contrário, né? Mostra muitas das vezes que você está agradando a Deus e insurge-se todo tipo de provações sobre a tua vida. Então, o Jó, ele está ali e ele começa a ser massacrado de que ele está passando tudo aquilo dali por culpa dele. Então, além dele ter que estar passando, né,
por tudo, que já era por demais. A Bíblia diz em Tiago, chorai com os que choram, ou seja, para não ficar falando besteira, simplesmente tenha empatia com o seu próximo. Esse é o ensinamento. Você não sabe por que a pessoa está passando isso. Então, simplesmente tenha empatia, respeito, não se coloque em circunstância de superioridade. Quando essas pessoas chegam, elas infernizam a vida dele. O livro todo é um diálogo, né? Deixa eu ver se enquanto eu procuro aqui, se dá para ver em que capítulo, enquanto eu comento com vocês, que começa os amigos de Jó. Os amigos de Jó aparecem em Jó 2, 11, e um livro de 42, ou seja, toda a intensidade da aprovação de Jó foi com esses falsos amigos, né? Ou amigos insábios, né? Eu não, a Bíblia dá o termo amigos, porque às vezes a gente fica com tanta raiva das neiras, das besteiras que eles falaram, né? Que são três, né? Ele faz Bildade e Sofá. Então são esses três amigos aqui que vão ainda questionar o caráter de Jó. Você está passando tudo isso e, como eu acho que é uma expressão que todos nós falamos, né? Que não nos falte a paz, que nós tenhamos paz, né? Tenhamos paz. E você está passando por tanta provação, ainda tentarem tirar a tua paz, eu acho que é o cúmulo, né? Há pessoas que não aguentam o pico das provações, até mesmo dão cabo à vida, quando se acumula com a perda, sabe? Com a infernização. Mas salva essa introdução, onde que eu quero chegar, né? Jó 19, 25, que é um versículo belíssimo, que é: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó, ele é desafiado de todos os lados. Ele tem, ao meu ver, a perda da família melhor, porque a Bíblia usa o termo matemático para falar que ele foi restaurado, né? E ele foi restaurado e ganhou tudo em dobro. Mas quem é pai sabe, né? Não é que a Bíblia está mentindo, ela usou esse termo, mas tem que ser sobrejado isso. Então ele tinha mais filho, ele teve filho, só que filho é insubstituível, né? Todo mundo que é pai, você tem aí 2 filhos, perdeu os 2 filhos, depois você vai ter 4, você vai ter o gozo de novo, você vai ter. Teve um caso até bem aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, né? Uma mãe que perdeu gêmeas, né, num acidente de carro, e depois ela perdeu 2 filhos e teve um gêmeo, se eu não me engano, acho que foi em Angra. E ficou bem famoso sobre essa instituição. É óbvio que é um relampejo, né? Mas quem é pai e mãe sabe que você vai ter lá seus 4 filhos, se morreu 2, mas você vai ter sempre 6 filhos, 2 perdidos. Então, algumas marcas ficaram para sempre na vida de Jó. O patrimônio ele teve de novo, a saúde foi restituída, mas a família, né? O cheiro, o hábito de um filho, a fala de um filho. Quem é pai, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Quem é pai, deixa eu só ajeitar aqui. Epa, caiu. Quem é pai sabe que o filho é insubstituível. Você conhece o filho por uma brincadeira, pelo um jeito. Ah, para se falar isso aí, o fulano de tal vai ficar. Ah, se você fazer isso, a brincadeira, ele gostava daquele filme, ele gostava daquele desenho. Então o Jó ele passa por tudo isso, e provações físicas, perda da família, sobre todos os bens materiais perdidos, e um inferno de uma acusação, querendo levar ele ao pior desmonte de ser humano possível pelos amigos, que não acrescentaram em nada. Mas mesmo assim, ele teve a honra e a fé para falar: olha, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Tem outro versículo aqui em Jó que ele vai falar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queremos só o bem de Deus, só o bem de Deus e não o mal. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava fazendo sepultamento de uma mãe, de um filho, né?
E via a mãe, na hora das palavras, quem alguém da família quer falar, falar isso. Então perceba uma pessoa simples, né, enterrando um filho e falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero falar para vocês nesse momento de tantas perdas, de tantas dificuldades, creia em Deus, permaneça com esperança, né? Tenhamos esperança. Eu gravei uma palavra sobre esperança aqui tem uns 2 quarta-feiras atrás, se eu não me engano. Guardemos a nossa fé em Deus, porque nós não seremos. Agora está caindo aqui o. Deixa eu ver se eu consigo segurar mais um pouco. Porque nós não seremos confundidos. Guarde a sua fé, meu irmão. Não permita que as lutas que por si só são ruins, que os falsos testemunhos, que os falsos amigos, que os falsos crentes venham roubar a sua paz e roubar a experiência com Deus. Deus, ele nunca vai te decepcionar. Muitos anos na igreja, eu já vi de tudo. Pessoas largando o evangelho porque brigaram, porque pecaram, porque foram ofendidas, porque foram traídas, mas nunca ninguém sendo lesado por Deus. Em nome de Deus faz muitas coisas, mas não por Deus. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer ser o Senhor da tua vida. Jesus, ele quer ser o Deus da tua vida. Receba essa palavra profética, né? Vou deixar assim mesmo. Receba essa palavra profética que saiu da boca de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, glorifique a Deus. E eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Versículo 26. E depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, verei a Deus. Jó, ele estava pensando em morrer. Quando ele fala assim, eu sei que meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra, ele vai falando da morte. E depois meu corpo estará, que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseio meu peito e meu coração. Então, olha o que Deus reservou para Jó, lá no capítulo 42. Então respondeu o Senhor, então respondeu Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que pode fazer todas as coisas, e um dos seus propósitos pode ser frustrado. Jó vê Deus face a face, mas não vê a Deus face a face morto, sem carne, desfigurado. Vê Deus face a face restaurado. Os planos de Deus são os melhores para a tua vida. Os desígnios de Deus são maiores para a sua vida. Então somente creia. Nesse domingo aqui nós trocamos essa experiência, né? Em Jó 19:25, o homem que achou que glorificou a Deus, não murmurou, que sabia que Deus iria se levantar, mas pensava diferente, foi completamente resgatado por Deus. Deus, a Bíblia diz que Jó virou o cativeiro de Jó, essa expressão da Bíblia. E Deus vai fazer a mesma coisa por você. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de juntar, tempo de espalhar. Talvez você esteja passando um momento ruim, mas permaneça firme aos pés do Senhor. Não esmoreça. Essa prova vai passar. O salmista diz, clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O Senhor é um Deus bondoso e generoso e há de nos resgatar, há de nos guardar. Portanto, amados irmãos, tenhamos plena certeza que o nosso Redentor vive e no fim ele se levantará. Mas não se levantará conosco já derrotado. Deus vai virar o nosso cativeiro e os nossos adversários espirituais, principalmente, verão a mão de Deus. Aqueles que torceram contra nós, eu não gosto de palavras triunfalistas, mas é bíblico, verão o que Deus há de fazer. Então somente creia. Esse momento difícil não significa o seu fim. A última palavra vem de Deus. Creia,
Agarre-se a Deus, se proteja a sua fé. Se tem que guardar alguma coisa, a Bíblia diz, guarda o coração, que deles provém de fonte de vida. Guarde a sua fé, lute pela sua fé. Nós lutamos por tantas coisas que são preciosas para nós, um carro, uma roupa, um prestígio. Tem gente que arruma uma guerra por causa de um título. Quem você está pensando que fala? Tem que me chamar de doutor. E nós lutamos pouco, né? Tudo coisa supérflua. Nós lutamos muito pouco pela nossa fé. Lutemos pela nossa fé, lutemos pela nossa vida espiritual, crendo que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Que Deus fale melhor o seu coração, que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que faltou. Nós somos simples pregadores. A revelação e o poder vem do Senhor. Quero orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por se revelar a Jó. Obrigado por nunca ter abandonado, Senhor. E obrigado pela generosidade. Tu não seria Deus da mesma forma se nada fizesse por Jó, se ele morresse naquele estágio. Mas aprova o Senhor, pela sua grandeza, restituir tudo ao nosso irmão Jó. Tu és um Deus bondoso, Senhor. Tuas bondades estão acima de toda geração. Creia, creia, meu irmão, que a última palavra virá de Deus. Creia no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Que o Senhor fale melhor ao teu coração.